Isaías capítulo 58, versículo 1 em diante, diz assim: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu cubras, e não te escondas da sua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Só até aqui, irmãos. Feche os seus olhos mais um momentinho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu creio no poder do Evangelho, e o Senhor sempre tem uma palavra para falar com o teu povo, com os teus filhos. Que nesta noite o Espírito Santo fale conosco e nos dê uma palavra que venha dar um pouco mais de direção e de luz para as nossas vidas, para que nós possamos ser aperfeiçoados, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, para nós meditar um pouquinho nesta palavra que nós lemos. Irmãos, o profeta Isaías, aqui no capítulo 58, ele vai tratar de um assunto que eu acredito que é de conhecimento de toda a igreja. O profeta Isaías vai tratar do assunto que sempre percorreu as Escrituras, e inclusive era uma ordenança de Deus para o povo de Israel, o assunto do jejum. O povo de Israel, meus irmãos, quando saiu do Egito e veio trazido por Moisés através do deserto para a terra de Canaã, recebeu de Deus algumas leis que eles deveriam cumprir. E Deus havia estabelecido alguns dias no ano em que o povo deveria jejuar. Todo o povo de Israel deveria jejuar. Um dia de jejum na presença de Deus. Os irmãos sabem que lá no Novo Testamento também, os fariseus, quando chegaram uma certa vez na presença de Jesus, reclamaram com Jesus porque os discípulos de Jesus não estavam jejuando, nem Jesus também. E eles reclamaram: nós jejuamos tantas vezes, muitas vezes. E nós vamos ter uma outra informação que nós vamos compreender que eles jejuavam no mínimo 2 vezes por semana.
Então eles reclamaram com Jesus, porque eles jejuavam muitas vezes e os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Então, meus irmãos, o povo de Israel tinha esta ordem de Deus, que eles deveriam, em certos dias do ano, aparecer na presença de Deus jejuando. E o profeta Isaías vai tratar deste assunto aqui, que eu quero rapidamente ver com os irmãos alguns pontos do texto que nós lemos nesta noite. O jejum, meus irmãos, do capítulo 58, aqui que nós lemos, que o povo estava apresentando, Isaías vai apresentar essencialmente uma reclamação do povo de Israel para com Deus. Eles não estavam satisfeitos. Por que não estavam satisfeitos? Porque eles estavam, no entendimento deles, cumprindo com a parte deles para com Deus, e Deus não estava cumprindo com a sua parte. A reclamação do povo de Israel aqui, vamos voltar ao texto do capítulo de número 58, meus irmãos. Capítulo de número 58 e o versículo de número 3. A reclamação do povo era que eles estavam jejuando, afligindo as suas almas, e Deus não estava respondendo. Então Deus não estava cumprindo com a parte dele no contrato, porque é assim que o povo de Israel estava vendo esta questão da adoração a Deus. Nós jejuamos e Deus nos dá alguma coisa. Nós afligimos a nossa alma no jejum e Deus então responde às nossas orações. Ele fala conosco e alguma coisa Ele vai nos dar, porque é um sistema de troca. É isto que a religião, não a que Deus pretendia ensinar para o povo, mas é isso que o povo entendeu. Era desta maneira que Israel entendia que Deus se relacionava com eles. Eles faziam alguma coisa, davam alguma coisa para Deus, e Deus então ficava na obrigação de dar alguma coisa em troca para eles. E não era diferente no jejum, muito mais no jejum. Eles não conseguiam admitir, meus irmãos, que em determinados momentos, em determinados dias do ano, a lei mandava que eles comparecessem em jejum, afligindo a sua vida, a sua alma no jejum, um dia inteiro, e que Deus não desse alguma coisa em troca para eles. Então a reclamação aqui no versículo de número 3 era que Deus estava sendo infiel. E o profeta Isaías vai apresentar para o povo aqui algumas questões que eles desconheciam, ou algumas questões que eles conheciam, mas que a visão religiosa das coisas, do relacionamento para com Deus, os impedia de discernir. E o profeta Isaías vai falar algumas coisas, e eu chamo a atenção dos irmãos para que nós voltemos ao versículo de número 3, que diz assim, meus irmãos, versículo de número 3 do capítulo de número 58, que diz assim: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Então, meus irmãos, a reclamação do povo era que eles estavam jejuando e Deus não estava vendo, Deus não estava observando, Deus não estava respondendo o seu jejum. E eu chamo a atenção dos irmãos, porque esse versículo de número 3 vai nos ensinar que o primeiro erro que Israel cometeu quando estava jejuando, ou quando apresentava os seus jejuns, era tentar barganhar com Deus. Nós jejuamos e o Senhor nos dá alguma coisa. E nós devemos tomar cuidado, meus irmãos, porque se nós nos analisarmos quando crentes em Jesus Cristo, muitas vezes é isso mesmo que nós fazemos. Eu falo por mim, meus irmãos. Muitas vezes essa é a compreensão de fé, ou essa é a compreensão acerca da prática do jejum que nós temos. Eu apresento um jejum para Deus, eu separo alguns dias da semana
para que eu apresente os meus jejuns para Deus? Ou eu então apresento para Deus uma campanha de jejum e eu estabeleço os meus propósitos e só isso? E como eu jejuei no meu propósito que eu fiz, sejam alguns dias da semana ou alguma campanha que eu me propus a fazer, como eu cumpri com a minha parte, como eu jejuei, e já que a Bíblia diz que eu tenho que jejuar, e que o próprio Jesus jejuou, e que os discípulos depois que Jesus subiu também jejuaram, e que Jesus disse que nós deveríamos jejuar, eu fiz isso, jejuei, então Deus tem que me responder, porque é só o jejum. A questão é ficar sem comer o dia inteiro, e eu estou então jejuando para Deus, e Deus responde o meu jejum. E o profeta Isaías mostrou aqui para o povo de Israel e para nós que nós estamos errados. Isaías disse para o povo neste momento que estava reclamando com Deus porque não haviam respostas dos jejuns, que eles estavam errados. E que também nós estamos errados, quando a nossa concepção de jejum é esta: eu jejuo e Deus responde. Eu jejuo e Deus fica na obrigação de me responder, porque o jejum move as mãos de Deus. Quando eu jejuo, Deus se move, olha para mim e vê que eu sou então uma pessoa piedosa, e logo Ele me responde, porque não é fácil ficar o dia inteiro sem comer, jejuando para Deus. É assim que muitas vezes nós pensamos, meus irmãos. É assim que a religião prega. É assim que o sistema religioso, que não foi o que Deus idealizou quando trouxe o povo de Israel da terra do Egito para a terra de Canaã, através do deserto, Deus só queria uma coisa deles: Deus só queria que eles obedecessem. Deus só queria que o coração deles fosse inclinado para Ele, que eles compreendessem o verdadeiro sentido de adorar a Deus, de servir a Deus, de se entregar voluntariamente para Deus, e eles não compreenderam. Então aqui, meus irmãos, o primeiro erro que eles cometiam quando jejuavam é que eles praticavam esse sistema de troca, essa barganha com Deus. Eu dou o meu jejum e Deus me dá alguma coisa. Mas eles não compreendiam, o que muitas vezes nós também não compreendemos, é que o Evangelho não é assim. É que muitas vezes nós não compreendemos, meus irmãos, que com Deus não funciona desta maneira, que Deus não se move, que Deus não se comove, Deus não é movido quando Ele olha para baixo e me vê num determinado dia ou em alguns determinados dias, quando eu decido ficar sem comer, apenas ficar sem comer e apresentando o meu jejum para Deus, achando que isto é o suficiente para agradar o Deus Todo-Poderoso, e que como eu fiz isso, Deus tem que me responder e me dar alguma coisa. Com Deus não funciona desta maneira, meus irmãos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos também para os versículos de número 4 e 5 que nós lemos, porque um outro erro que eles estavam cometendo é que eles apresentavam o jejum da falsa piedade. Versículo de número 4, vamos voltar ao texto ali, meus irmãos. Versículo 4 e 5. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, e que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum, e dia aprazível ao Senhor? Eu quero ler um texto com os irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, e no versículo de número 16. Os irmãos que quiserem acompanhar, abra aí, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e versículo de número 16. Jesus estava aqui nesse contexto do capítulo 6, falando de alguns assuntos que diziam respeito
a vida piedosa com Deus, a comunhão com Deus. E no versículo 16 ele fala sobre o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Veja, irmãos, que em nenhum momento Jesus disse para os discípulos, para o povo, vocês não devem jejuar. Jesus disse, não, quando tu jejuares, tu deve fazer desta e desta maneira. Por quê, irmãos? Porque nós vemos aqui no versículo de número 4 e 5 do livro do profeta Isaías, que, quero voltar ao texto para os irmãos, no versículo de número 4 e 5, na última parte do versículo de número 4, Isaías diz, olha, vocês não devem jejuar como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Nos dá a entender, meus irmãos, que é a mesma repreensão que Jesus está fazendo para os fariseus, para os judeus, para o povo, no capítulo 16 que nós vemos, no capítulo 6, versículo 16. Eles jejuavam para serem vistos pelas pessoas, para parecerem pessoas piedosas. E Isaías está repreendendo o povo, porque isso aqui já estava acontecendo. O povo estava jejuando e eles desejavam ser vistos como pessoas piedosas. E Isaías disse, olha, vocês não podem jejuar para isso. Vocês estão jejuando na prática da falsa piedade. Vocês estão buscando louvores através do jejum. Vocês estão jejuando da maneira errada. E Jesus disse que os fariseus também faziam isso. Jesus disse que os fariseus, quando estavam nos seus dias de jejum, eles desfiguravam os seus rostos, eles andavam de cabeça baixa, eles não faziam a higiene pessoal, o asseio pessoal. Todo mundo que olhasse para eles diria, este homem, este fariseu está jejuando, é um homem de Deus, é um homem piedoso, é um homem espiritual na linguagem de hoje, é um servo, é uma serva de Deus, está jejuando, que maravilha. E era assim, meus irmãos, e Jesus condenou isso, Jesus condenou essa prática. E Jesus não disse, vocês não devem jejuar. Jesus disse, quando tu jejuares, que ninguém saiba. Quando tu jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, age normalmente como se tu não estivesse jejuando. Por quê, meus irmãos? Porque o bom é que quando nós jejuarmos, ninguém saiba que nós estamos jejuando. Por quê, irmãos? Para que nós não caiamos neste grave erro que Isaías está apontando no capítulo 58, versículo 4, que o povo de Israel estava caindo. O jejum da falsa piedade, o jejum da falsa espiritualidade, o jejum da vanglória, da arrogância, daquilo que a Bíblia chama no Novo Testamento de altivez de espírito, que as pessoas me vejam jejuando, porque eu quero que as pessoas pensem e que as pessoas saibam que eu sou um homem de Deus, e que eu sempre estou jejuando, que eu sempre estou em jejum. Eu quero que todo mundo saiba que eu sempre estou em jejum. Me vejam como uma pessoa cheia do Espírito Santo, que elas me vejam como um referencial de uma pessoa que está jejuando, que muitas vezes jejua. E a Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos, quando nós jejuarmos, que nós façamos isso no nosso particular com Deus. Que quando nós, porventura, se em algum dia, porventura, nós estivermos jejuando e nós tivermos que ir em algum determinado lugar, que as pessoas daquele lugar onde nós formos não saibam, se possível não saibam que nós estamos jejuando, porque é disto que Deus se agrada, meus irmãos.
Amém, meus irmãos? Eu quero chamar a atenção dos irmãos também, para nós passar um pouco mais depressa aqui, para o versículo de número 9, para que nós possamos ver no versículo 9 outros erros no jejum de Israel que vão nos mostrar que a adoração deles era vazia. Versículo de número 9 do capítulo de número 58. O primeiro erro aqui do versículo de número 9, irmãos, quando eles jejuavam, é que eles eram injustos, eles praticavam a injustiça. Versículo de número 9, bendito seja o nome do Senhor. Ali na segunda parte ele diz: se tirares do meio de ti o jugo. Por que Isaías está dizendo isso? Porque eles jejuavam, mas continuavam praticando injustiças. Eram injustos, não eram justos com as pessoas, não havia justiça. E Isaías disse: olha, vocês estão jejuando, mas tem que tirar do meio de vocês a injustiça, tem que tirar o jugo. Vocês precisam ser pessoas justas. O segundo erro que eles cometiam no versículo de número 9 é que muitas vezes eles levantavam falsas acusações. Versículo de número 9, depois dele falar: se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo. O estender do dedo, meus irmãos, por que ele está dizendo isso? Eram as falsas acusações, eram os falsos testemunhos. E Isaías está condenando esta prática aqui, porque muitas vezes eles faziam isso. É quando eu não tenho certeza de uma situação, é quando eu não sei se aquela pessoa fez aquilo que alguém está me dizendo que ela fez, e eu compactuo com tudo aquilo, e também vou passando adiante as falsas acusações, as falsas afirmações, e Deus abomina essas coisas. Se tirares do meio de ti o dedo, as falsas acusações, aquilo que sai da nossa boca, o Evangelho vai dizer que é muito importante para o nosso bem ou para o nosso mal, porque Tiago diz que a minha língua é um pequeno membro, está aqui, colocada entre os membros do corpo, mas ela pode levar todo o meu corpo para o inferno, se eu não tomar cuidado. E Isaías está dizendo: tomem cuidado com as falsas acusações, tomem cuidado com as coisas que vocês vão ir passando para frente, cuidado com aquilo que vocês ouviram e que vocês vão passar para frente. Vocês não têm certeza, então não falem nada. Eram as falsas acusações, era o dedo que aponta. Bendito seja o nome do Senhor. O outro ponto aqui do versículo de número 9, que mostra que o jejum deles não passava de uma adoração vazia. Versículo de número 9: se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, as palavras desnecessárias. Tem palavras, tem coisas, meus irmãos, que não é necessário nós falarmos, são as palavras de vaidade. E a Bíblia diz no Novo Testamento que de toda palavra frívola, de toda palavra ociosa que eu falar, eu vou dar conta no dia do juízo, porque eu tenho poder sobre a minha boca, sobre a minha língua. Eu tenho poder sobre aquilo que eu vou ou não vou falar, sobre aquilo que eu quero e sobre aquilo que eu não quero falar. Mas a palavra de Deus me deixa muito clara, me deixa bem claro que eu vou prestar contas das palavras que saíram da minha boca. Isaías estava repreendendo o povo: vocês jejuam, mas vocês falam qualquer coisa, vocês falam o que vem no coração, o que vem na mente, vocês não tomam cuidado com as palavras de vaidade que vocês vão passando para frente. E o livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo de número 18, diz, meus irmãos, que até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Porque nós conhecemos uma pessoa, realmente, quando ela abre a sua boca. Jesus disse que
daquilo que há em abundância no coração, é disso que fala a boca. Então, algumas pessoas, infelizmente, é melhor que fiquem caladas, porque a Bíblia diz que se elas ficarem caladas, todo mundo vai pensar que elas são pessoas sábias, até que elas abram a sua boca. Então, as palavras desnecessárias, o falar vaidade, o Evangelho é muito rígido nisso, dizendo que tem que sair da minha boca toda palavra que for boa para a edificação das pessoas, não só para a edificação dos irmãos, mas de todas as pessoas do meu círculo de comunicação. As palavras que saírem da minha boca devem produzir alguma edificação em algum nível para alguma pessoa. Se não produzir alguma edificação em algum nível para alguma pessoa, é melhor que eu não fale nada, a Bíblia está dizendo. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. O último ponto que eu quero ver com os irmãos, no capítulo 58, nós vamos ler do versículo 6 ao 10, é que Isaías está dizendo aqui que as pessoas que jejuavam naquele tempo achavam que isso era suficiente para obter a comunhão com Deus. Mas todas as pessoas que jejuavam, todas as pessoas que jejuam, achando que só o jejum é suficiente para obter a comunhão com Deus, em algum momento elas vão ficar decepcionadas com Deus. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 6 até o versículo de número 10, rapidamente, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaçes todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto, e recolhes em tua casa os pobres desterrados, e vendo-o nu o cubras, e não te escondais da sua face? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Toda pessoa que deseja a comunhão com Deus, que busca a comunhão com Deus, que quer ter a comunhão com Deus, deve compreender o versículo de número 9 também. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, se você não praticar mais a injustiça e o estender do dedo, se você não falar mal das pessoas, se você não falar aquilo que você não viu, aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem certeza, se você tomar cuidado com as falsas acusações, com as falsas informações, com as falsas afirmações, e se você não falar vaidade, se você tomar cuidado com as palavras, para que você não fale palavras frívolas, palavras vãs, palavras ociosas, palavras desnecessárias. E aí ele disse que vai acontecer a primeira parte do versículo de número 9. Quando nós clamarmos, o Senhor nos responderá. Quando nós gritarmos, quando nós intensificarmos a nossa oração, gritando, ele dirá: eis-me aqui. Mas quando que eu vou chegar neste nível da comunhão com Deus, se eu sou uma pessoa que jejua há tanto tempo? Desde quando eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, que eu aprendi com os meus pastores, que eu aprendi com as pessoas, que eu aprendi com a Bíblia, que eu aprendi com aqueles que me ensinavam que eu precisava orar e jejuar sempre que eu quisesse alguma resposta de Deus, alguma coisa de Deus, sempre que eu estivesse precisando de alguma coisa de Deus, que bastava que eu orasse e que eu jejuasse, que Deus me responderia. E eu fui ensinado também que para que eu pudesse ter comunhão com Deus, para que eu pudesse me relacionar com Deus, era de suma importância uma vida regrada na oração e no jejum. E agora o irmão vem me dizer que eu não devo orar, que eu não devo jejuar. Eu não estou dizendo, irmãos, eu estou dizendo que o profeta Isaías condenou o povo, as práticas do povo, a maneira deles apresentarem os jejuns para Deus, porque Isaías disse: não é só jejuar, não é só o jejum, vocês estão enganados. Não basta só jejuar e Deus vai responder.
vocês não se relacionam mais com Deus. Era isso que ele estava dizendo. Vocês estão afastados de Deus. Vocês estão praticando a impiedade. Vocês estão andando como os ímpios. O que restou para vocês foram só os rituais religiosos. Era isso que Isaías estava dizendo. Vocês não são melhores do que os ímpios que estão afastados de Deus. E vocês querem respostas de Deus? Vocês querem comunhão com Deus? Quando vocês clamam, vocês querem que Deus responda? Apenas porque vocês estão afligindo a sua alma, o seu corpo, deixando de comer por um dia inteiro na presença de Deus, Deus tem que responder. Isaías disse: não é esse o jejum que agrada a Deus. Mas quando Isaías disse: não é esse o jejum que agrada a Deus, quando o próprio Deus fala pelo ministério de Isaías: não é esse o jejum que me agrada, Deus não estava abolindo a prática do jejum. A Bíblia defende o jejum. Jesus jejuou, meus irmãos, muito. Jejuou 40 dias. Disse que nós jejuaríamos também quando ele subisse para a eternidade. E com toda certeza a prática do jejum é muito necessária para o crescimento espiritual de qualquer crente em Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia está nos fazendo entender aqui, irmãos, é que não é só o jejum. A Bíblia está fazendo nós entender aqui que primeiro é a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. E aí Isaías vai dizer: olha, vocês jejuam, mas vocês não amam ninguém. Primeiro a prática do amor. Primeiro vocês precisam olhar para o próximo. Primeiro vocês têm que ver a necessidade, que as pessoas estão aí, que tem pessoas próximas a vocês que precisam de socorro, que precisam de ajuda. Primeiro o amor. Amém, Jesus. A prática do amor primeiro, da caridade, de se preocupar com o outro. Esse é o jejum que agrada a Deus primeiramente, disse o profeta Isaías. E muito mais, meus irmãos, nós devemos aprender. Eu preciso aprender que quando eu jejuo não é para Deus, porque Deus não precisa do meu jejum. Se eu jejuar, eu não acrescento em nada, não acrescento nada a Deus. Se eu deixar de jejuar, eu não diminuo nada da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua capacidade. Será que se eu deixar de jejuar, Deus não poderá operar na minha vida? Em qualquer área que Ele deseja operar, meus irmãos? E muitas vezes nós pensamos: não, eu vou jejuar, porque se eu não jejuar, vai vir um demônio que vai impedir Deus de operar na minha vida. Deus não será capaz de operar, porque existe uma tremenda guerra espiritual, Deus de um lado e os demônios do outro, e eles estão combatendo, e quando eu jejuo, Deus ganha força, e então eu recebo a minha vitória. Não é verdade, meus irmãos. Não é verdade. Quando eu jejuo para mim. Porque o jejum, quando eu jejuo, eu estou apregoando o meu rendimento total a Deus. Quando eu jejuo, sou eu apregoando, sou eu dizendo: Senhor, eu sou rendido à Tua vontade. Eu estou me entregando, eu me rendo à Tua vontade completamente, com todo o meu ser. É por isso que eu jejuo. Não jejuo para Deus, eu jejuo para mim. Sou eu que preciso, Deus não precisa, meus irmãos. Quando Jesus jejuou no deserto, Ele não jejuou para Deus, Ele jejuou para Ele. Ele precisava do jejum. Então eu preciso entender que eu preciso parar com essa questão de achar que quando eu jejuo é um sistema de barganha com Deus. Eu jejuo porque eu preciso de alguma coisa, Deus vai me dar. Porque se Deus não me der, tem alguma coisa errada com Deus, porque eu já pedi, já jejuei, e Deus tem que me dar. Eu preciso entender que não é assim. Eu preciso entender que se eu jejuo é porque eu preciso. Se eu jejuo é porque eu estou neste corpo, eu estou nesta matéria. Se eu jejuo é porque eu estou debaixo desta limitação. Eu estou preso neste corpo que me limita, que limita a minha comunhão plena com Deus. E quando eu jejuo, por que eu consigo atingir níveis maiores e mais profundos e mais altos de comunhão com Deus? Porque quando eu jejuo, eu estou permitindo, meus irmãos, que o meu espírito, que está preso aqui neste corpo, nesta matéria, ele possa se expandir um pouco mais.
para uma comunhão mais profunda com Deus Todo-Poderoso. Então não jejuo para Deus, eu jejuo para mim. E não é só o jejum. Primeiro a obediência, um coração puro, quebrantado. Primeiro obedecer ao Senhor, não os rituais da lei, não os rituais dos mandamentos, não, mas a lei do Espírito, servindo a Deus, como o pastor Marlon disse, com uma boa consciência. E aí depois sim eu vou jejuar, para que eu possa então continuar com o meu vínculo de comunhão com Deus sempre crescendo, e Deus vai ter prazer em me abençoar quando eu fizer isso. Amém, meus irmãos? Quantos compreenderam isso? Então, a partir de hoje, vamos servir a Deus com esta consciência, e eu sei que o Espírito Santo vai fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas. Não me entendam mal, irmãos. Eu não disse em nenhum momento que a Bíblia diz que nós não devemos jejuar. Eu sou um defensor ferrenho de uma vida na prática do jejum. Sempre que nós desejarmos, sempre que nós quisermos, sempre que nós sentimos necessidade. Mas o que eu preguei nesta noite é que a Bíblia está dizendo que nós devemos jejuar da maneira correta. Primeiro nós devemos nos convertermos verdadeiramente a Deus, e depois sim começar a trilhar um caminho novo de uma comunhão mais profunda com o Senhor.